Precioso Pai, estamos agradecidos nessa manhã por acordar respirando, por termos diante de nós mais um dia e o grande privilégio, Pai, de começar o dia em Tua presença, na Tua casa, cantando, adorando ao Teu nome, ó Deus, e estarmos diante da Tua palavra. E esperamos ouvir nessa manhã, ó Deus, que o Senhor fale em cada coração, que o Senhor fale, que o Senhor possa trazer o consolo, a edificação, seja aquilo que cada um esteja necessitando, ó Pai. Eu espero em Ti a minha porção, cada um aqui espera, pois a Tua palavra, ó Deus, ela é o alimento para a alma dos Teus filhos, ó Deus. É dela que provém, ó Deus, de Ti que provém tudo o que necessitamos. Por isso, esperamos em Ti, Te louvamos, Te adoramos, nós Te exaltamos, ó Deus. Nós Te amamos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a cada um. Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse 2:20. Apocalipse capítulo 2, versículo 20. A Bíblia diz assim: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Que Deus abençoe a palavra que foi lida. Podeis assentar. E que Deus possa acrescentar as suas bênçãos. Eu daria um pequeno título à nossa meditação: Desmascarando o espírito de Jezabel. Esse seria o título: Desmascarando o espírito de Jezabel. E como é uma escola dominical, nós vamos procurar seguir bem na maneira de escola mesmo, bem lento, tranquilo, e eu creio que isso vai facilitar a tradução também. Irmão Kenny, irmão Keila, né? Eles precisam da tradução, então nós vamos procurar caminhar devagar. Jezabel, ela foi uma princesa fenícia casada com Acabe, o rei de Israel. O significado do nome Jezabel é Baal exalta, ou Baal é marido de, ou também impuro. E nós vamos olhar nessa manhã, quem sabe, alguns parâmetros diferentes da maneira que costumamos olhar rapidamente quando falamos de Jezabel, quando se refere a Jezabel.
Isso ardeu no meu coração essa semana, eu comecei a buscar e eu não tinha olhado dessa maneira. Sempre que eu olhei rapidamente para Jezabel, e a maneira que eu sempre ouço alguém se referir é: aquela mulher parece uma Jezabel, ela está agindo como uma Jezabel, mas olhando somente para um exterior, ou seja, a maneira da vestimenta, o cabelo cortado de alguma maneira, da moda do dia, ou pinturas, mas eu não tinha olhado de uma maneira mais abrangente. Então nós vamos olhar algumas coisas, alguns tópicos, e como esse espírito, ele é disfarçado, mascarado, e às vezes olhando e dizendo: veja, ela está pintada como uma Jezabel. Essa é uma característica. Ela está vestida e toda adornada com essa maneira, parece Jezabel. Tudo bem, é uma característica. Mas nós vamos olhar que pode que alguém não tenha essa característica, mas ocultamente, lá dentro, ali tem algo de Jezabel, porém é mascarado, aquilo está oculto. Vocês lembram há dia atrás, quando nós falamos aqui sobre máscara? Máscara, quantos lembram? Nós falamos sobre máscara, algo mascarado. Quando você está vendo no exterior, é fácil de detectar. Você já viu, aquilo está à mostra, está visível. Mas quando está oculto, então é preciso de um tempo para aquilo, em uma ocasião ou outra, aquilo vai manifestar. É a maneira de saber, então, deixar aquilo vir à tona. Acabe, ele foi o 7º rei de Israel, e é nesse cenário que surge Jezabel e os seus ídolos, e a maneira de Jezabel. Todos os reis idólatras de Israel, eles foram maus, os que foram idólatras, mas o pior de todos foi Acabe. Nós vamos ver que um homem que viveu para Deus, que fez algo para Deus em determinado tempo, ele vai ser lembrado e ele está juntado a algo. Seu nome está associado a algo. Por exemplo, Noé. Quando você pensar ou falar, meditar em Noé, ao que é que Noé está associado? A arca. Um homem que Deus falou com ele, então está associado a uma mensagem. Quando nós pensarmos em Moisés, ao que é que Moisés, um homem de Deus, ao que é que está associado? A sarça ardente. A um homem que ouviu a voz de Deus dali, da sarça ardente, recebe a sua comissão e vai até o Egito, libertar o povo de Israel. Agora, o nome de Acabe, nós vamos ver que até os dias de hoje, quando lembrarmos de Acabe, está associado a Jezabel. Ele caminha junto. Jezabel, ela era filha de Etbal, da Sidônia, ou de Sidom, que hoje é a 3ª maior cidade do Líbano. E na época de Jezabel, era a cidade mais importante da Fenícia. O casamento de Jezabel e de Acabe, ele aconteceu para estabelecer laços entre os fenícios e Israel. Nós vamos saber mais sobre isso se nós lermos 1 Reis 18. Mas para você ter mais amplamente isso, leia 1 Reis 17, 18 e 19. Ali você vai ter tudo isso que nós vamos meditar nessa manhã. Após o seu casamento, Jezabel, ela continuou adorando aqueles deuses. Quer dizer, eu casei, eu estou vindo agora fazer parte de um povo que diz que serve a Deus.
Mas eu venho para esse meio, agora eu vou dizer, me converti. Estou convertida, convertido. Porém, aquilo que eu fazia, aquilo que eu adorava, a minha adoração, eu trago ela junto. E isso não funciona. Quando uma pessoa se depara com a palavra de Deus, com o assim diz o Senhor, aquilo que ela tinha, aquela bagagem, aquilo que ela tinha como a sua maneira, aquilo que ela pensava sobre Deus, se isso não está totalmente em acordo com a palavra de Deus, toda a palavra, o que ela deve fazer? Deixa isso de lado, deixa isso para trás. Não vai dar certo trazer a sua bagagem, a sua maneira, aquilo que eu acho, eu penso, mas eu fazia assim. Senão fica aquele crente latinha, né? Mas lá de onde eu venho, lá tinha isso, lá tinha aquilo, lá tinha, fica o crente latinha. Não, lá tinha, mas aqui não tem, aqui é somente a palavra, a pura palavra. Tem coisas que tudo bem, houve um tempo que foi assim, mas há um tempo agora de colocar a vida em ordem, aparelhar a nossa vida de acordo com a palavra. Agora Jezabel, ela não se limitou somente a isso, a trazer adoração aos deuses. O que ela queria agora era passar a combater o culto e a adoração ao Deus verdadeiro. Não era suficiente somente trazer algo para enxertar, colocar algo. Deus, adoração aos seus deuses, lá de onde ela vem. Agora ela tem também dentro dela combater aquele que procura servir a Deus da maneira de Deus. E ela até mesmo recorreu ao dinheiro público, vamos dizer assim, para sustentar 450 profetas de Baal. Será que vai comida no mês? Vamos pegar 30 dias. Será que vai pouca comida, pouca água, pouco sustento para 450 homens? Alguém aqui já fez uma festa de aniversário, alguma coisa assim? Você fez uma festa, um almoço? Para tantas pessoas precisa tanto disso. Para 20 pessoas, tanto disso, daquilo e daquilo, e haja dinheiro. Agora ela estava sustentando 450 profetas de Baal, que podemos dizer seria o Deus da terra, e também para sustentar mais 400 profetas da deusa Azerá. 450 mais 400 da deusa Azerá, deusa da fertilidade. E os sacerdotes que tinha ali, os sacerdotes israelitas, ou eles foram eliminados ou então tiveram que ir para o deserto, devido à perseguição da rainha. Mas o que é que ela colocou ao seu redor agora? 450 profetas de Baal e mais 400 da deusa Azerá. Ela estava rodeada agora de pessoas que estavam ali batendo continência para a rainha. Se somarmos as perversas bruxas dos contos de fadas, nós teremos ali uma figura de Jezabel. Porém, Jezabel, veja bem, ela não foi uma fantasia ou uma personagem de uma história, isso é um conto. Jezabel é somente uma fantasia, só um personagem? Não. Ela foi tão real quanto eu e você nessa manhã aqui. Jezabel, ela foi real. Ela existiu, ela desempenhou o seu papel. Agora veja bem, sem Deus no centro de nossos corações, nós também podemos nos tornar uma Jezabel. Se não tivermos Deus no centro do nosso coração, da nossa vida.
E se Jezabel tivesse vivido nos dias de hoje, nós a veríamos constantemente nas capas das revistas mais famosas do dia. Ela iria se sentir livre para expressar a sua sexualidade, a sua maneira. O seu esposo, ele seria um homem importante, seria um líder. E sobre esse líder, ela teria uma forte influência. Agora já vamos começar a entrar na maneira que ela desempenhava o seu trabalho. Ela certamente foi uma mulher de impacto e de poder e de influência. Tinha um poder de influenciar. Ela estava sempre focada em lucrar com aquilo que lhe era proposto. Mas tem uma coisa, Jezabel era muito segura de si. Muito segura de si. E ela era imponente. As suas características, elas são estimuladas até os dias de hoje no mundo, para as mulheres. Mas para uma cristã, para uma filha de Deus que nasceu de novo, uma filha de Deus cheia do Espírito Santo, há uma barreira ali, esse Espírito, ele não tem brecha para ele. Mas ali fora sim. Ela era uma mulher, claro, feminina, tinha sua maneira feminina, se mostrava uma mulher feminina, mas terrivelmente destrutiva, algo que tinha nela. Agora, rapidamente, ela era uma mulher atraente, dominadora, cobiçosa, matava a crente. E hoje, como que se mata alguém? Aonde esse espírito pode estar agindo? O irmão Brana diz, você não precisa de uma faca, de um revólver, uma arma para matar alguém. Como eu posso fazer? Matando a sua influência, matando o seu caráter, atirando na sua dignidade. De que maneira? Falando. Ela matava a crente. Ela era sedutora. Ela julgava-se profetiza. Ela era manipuladora, ela manipulava as coisas. Ela era de língua persuasiva. Ela era astuta. Ela tinha um poder de convencer os que estavam ao seu redor. Ela vinha para convencer as pessoas, ela vinha com ideias contundentes. Ela tinha grandes qualidades de liderança. Ela era uma mulher determinada, ela tinha determinação naquilo que onde ela pretendia chegar. Ela era uma mulher independente, mas era uma mulher sem escrúpulos. Nós vamos ver algo aqui agora, Salmo 135, do 15 ao 18, diz assim: os ídolos dos gentios são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca e não falam, olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, nem há respiro algum nas suas bocas. Semelhante a eles se tornem os que fazem e também os que confiam neles. E o que é que tem num ídolo? Uma das coisas é cego. Semelhante a eles tornem-se os que fazem e os que confiam, os que adoram esses ídolos. E Jezabel, tendo esses ídolos, ou trazendo eles de onde ela veio, da Fenícia, para o meio de Israel, então ela se tornou cega. Jezabel se tornou cega para Deus e para o sofrimento dos outros por causa da sua busca por Baal, a sua adoração a Baal, a sua adoração aos deuses os quais ela trouxe
aquela labuta, aquele trabalho que ela tinha para isso, para implantar isso em Israel, então ela se tornou cega para Deus e para o sofrimento das pessoas. Tem alguém sofrendo por causa dessa maneira? A pessoa não está vendo, ela não se importa. Por quê? Porque ela quer implantar a sua maneira. Agora, de acordo com 2 Pedro, capítulo 1, nós fomos criados, cada um de nós, com uma real necessidade de Deus em nós, para vivermos uma vida plena, uma vida de gozo, uma vida de alegria, uma vida que tenha sentido. Nós temos uma real necessidade de Deus. E ali a Bíblia nos diz assim, 2 Pedro capítulo 1, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, tendo a natureza divina em nós, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Agora, o que esses ídolos trazem? Depois nós vamos ver o que é ídolo, mas o que um ídolo traz? Ele traz um rápido consolo, temporariamente parece que ele tira o vazio que a pessoa tem. A pessoa vai, ela se prostra diante de uma estátua, de um ídolo, ela faz ali, vamos dizer, a sua reza, e quando ela levanta dali, ela tem a sensação de um alívio. Temporariamente parece que ela levou o problema para alguém que supostamente tiraria o vazio da alma, mas não tira. É uma ilusão. Esses ídolos, eles servem como um amuleto para a pessoa sentir uma sensação de que alcançou aquilo que espera conseguir. Algumas, elas vão à romaria. Eu não sei se aqui no norte tem alguma romaria. Tem? Lá no sul tem muita romaria. Alguns, eles determinam para eles, eu vou de tal lugar, vamos dizer 100 quilômetros, daqui a Rio Preto da Eva, daqui a Manacapuru, é uma distância de, em média, 90 a 100 quilômetros. Eu fiz a minha promessa, eu vou a pé, e quando eu chegar ali, eu vou subir aquelas escadas de joelho, quer dizer, eu vou fazer uma penitência, eu vou fazer algo por mim mesmo, eu vou me purgar dos meus pecados, das minhas culpas, e eu vou com uma petição, e chegando ali eu consigo. Temporariamente, esses ídolos trazem uma sensação de alívio, mas, pelo contrário, depois vem decepção, e ainda produz algo, torna essa pessoa cega para Deus, e torna ela um incrédulo para Deus, não crê mais em Deus. Isso serve para cegar as pessoas. Os ídolos não são somente imagens como a que Jezabel adorava. Qualquer coisa que colocarmos no lugar de Deus, aquelas que temporariamente tiram o vazio, temporariamente ela mascara, parece que deu certo, é um ídolo, mas às vezes pode ser a nossa própria ambição, se tornou um ídolo. O trabalho pode se tornar um ídolo. A pessoa, ela começa a estender o seu trabalho de tal maneira que agora o culto já não é tão importante. O importante agora passa a ser o trabalho, porque se eu for na igreja, tudo bem, é um culto, eu vou ouvir a palavra, mas eu já ouvi tantos cultos, e se eu deixar de ir no meu trabalho, se eu deixar de fazer isso em função do meu trabalho, eu vou deixar de ganhar tanto que eu poderia ganhar.
Então o que eu vou fazer? Então eu vou trabalhar. E domingo que vem tem culto de novo. Quarta que vem tem outro culto. Mas a oportunidade de eu ganhar esse lucro é só hoje. Isso começa a se tornar um ídolo, o trabalho. Os amigos pode ser um ídolo. Entre vir à igreja ou entre um convite, uma reunião com os amigos, escolhe os amigos. Já tirou o lugar de Deus. Deus não está no centro dessa vida, não está, vamos dizer, em primeiro plano. Pode ser uma realização profissional. Eu tenho que estudar, eu tenho que batalhar, eu tenho que pesquisar. Então, essa ceia não vai fazer falta. Eu preciso a minha realização profissional. Eu vou fazer um concurso. Estou estudando. Eu preciso. Pode ser o marido, pode ser a mulher, pode ser a mãe, o pai, irmãos, filhos. E a Bíblia diz: quem não deixar pai, mãe, parentes, amigos, bens, propriedades, quem não se desapegar de tudo e colocar como em primeiro lugar a Deus, o que a Bíblia diz sobre isso? Agora, constantemente nós precisamos verificar se não há algo que está no lugar que somente Deus deve ocupar em nossas vidas. Será que não tem nada que está me tirando o meu foco, a minha atenção de Deus? Nós vamos ver agora, vamos ver se conseguimos chegar até o final e falar um pouquinho de 14 características do espírito de Jezabel, que não é somente pintura, cabelo, vestes, não. Nós vamos procurar olhar 14 características desse espírito. Então nós vamos olhar algumas aqui, mas nós devemos nos lembrar que pessoas fortemente influenciadas pelo espírito de Jezabel, eles apresentarão algumas dessas características, num momento ou em outro, embora não necessariamente nessa ordem que nós vamos falar, em uma ordem. Ela pode apresentar hoje, amanhã, depois, o mês que vem, o ano que vem, mas não precisa ser na ordem. Uma característica isolada, uma delas isolada, não indica que a pessoa tem o espírito de Jezabel. Pode significar que a pessoa, ela é emocional, sei lá, espiritualmente ela é imatura, e essa imaturidade não é uma pessoa madura na palavra, então ela tem uma característica, uma delas. No entanto, sempre que houver uma combinação de características, veja bem, uma combinação de características, aí sim, isso será uma forte evidência que o indivíduo esteja debaixo de uma influência maligna, que é esse espírito de Jezabel. Agora também, antes de falar da primeira, nós devemos nos lembrar que uma característica pode ser bem visível, enquanto outra ela está oculta, mas mesmo assim ela vai se mostrar bem acentuada. Uma aparece bem, uma está camuflada. Então vamos para a primeira. A primeira característica dessas 14, nós já havíamos falado que ela era dominadora, manipuladora e tudo isso, mas agora, primeira das 14, Jezabel sentia-se profundamente ameaçada pelos profetas. Então a primeira é a ameaça.
todos aqueles que rodeiam, aqueles que pregam o Evangelho, pregam a palavra nos dias de hoje, vamos dizer, porque Jezabel, nós vamos ler sobre ela lá em 1 Reis 18, mas ela está sendo lembrada em Apocalipse 2, falando mais precisamente aqui para a igreja de Tiatira, está sendo lembrada aquele espírito. Esse indivíduo, ele sempre está vendo ameaça, olha para um lado, olha para outro, mas como nós podemos relacionar? Embora a princípio seja difícil perceber, o indivíduo sempre sente-se profundamente ameaçado pelos profetas ou pelos pregadores, e esses que lhe representam uma ameaça se tornam seu principal alvo, ele começa a atacar. Embora ele pareça ter o dom também, ele tem o dom, parece que o dom que está ali é genuíno, parece que ele também tem o dom. O seu alvo, na verdade, é controlar aqueles que se movem na esfera profética, porque Jezabel se dizia uma profetisa, aqueles que também ela via que se moviam na esfera de profética, ele também é um profeta, era alvo de perseguição, porque ele representa ameaça para mim. Mas por que essa ameaça e essa perseguição? Porque eu quero sobressair, eu quero ser o fulano de tal, eu quero que os demais olhem para mim. Bem, vamos andando para poder chegar até o último. Segundo, para aumentar o seu favor, o indivíduo muitas vezes se aproxima, vamos dizer, do pastor ou de outros líderes locais ou não locais, em busca de encontrar o elo mais fraco a fim de dominá-los. Seu objetivo final é ter domínio, é governar. Então, qual é o segundo? O primeiro é a ameaça. O segundo é procurar ter domínio. Procurar ter um domínio agora. Eu estou vendo ao redor que tem vários aqui que dizem que fazem o que eu faço e eles até se sobressaem, então são minhas ameaças. Eu vou passar a detonar eles agora. Por quê? Eu detonando eles, manchando a imagem deles, o caráter deles, falando da família deles, eu consigo agora ir denegrindo a imagem, e agora eu começo a me elevar, subir num pedestal, um degrauzinho mais alto. Agora, os que eu não puder, olha o segundo passo, os que eu não puder detonar eles dessa maneira, agora eu me aproximo. Mas agora, por que essa aproximação? Para procurar onde está o elo fraco, a parte fraca. Você contou algo para mim? Você confiou algo a mim, sabe? Em tal tempo eu fiz isso, sabe o que aconteceu comigo agora? Isso vai pro caixão comigo. Ninguém fica sabendo, nem meu melhor amigo. Ah, é? Agora que você falou, agora essa pessoa já tem isso para usar contra você. Ela se aproxima para encontrar os elos fracos, os pontos fracos, para investir agora no elo fraco da pessoa. Terceiro, essa pessoa vai fazer de tudo para buscar um reconhecimento. Terceiro, buscar reconhecimento. Em busca de reconhecimento, pode ser de pastores, pode ser de membros, o indivíduo agora ele forma associações estratégicas com pessoas. Até mesmo pessoas que são reconhecidas como espirituais, e pessoas que têm influência.
ele vai buscar uma junção, se associar, se juntar, para quê? Para buscar ter um reconhecimento. Vamos andando. Quarto, Jezabel manipulava, era manipuladora. E o quarto essa pessoa é manipuladora. Manipular as coisas. Para parecer espiritual, o indivíduo busca reconhecimento, manipulando as coisas e buscando tirar vantagem. Muitas vezes compartilhando ideias provenientes da sua própria imaginação, coisas dele mesmo. Ele vai levando, vai falando, e isso, e aquilo outro, mas são coisas suas. Aquilo não provém da palavra, aquilo não provém da mensagem, é ideia dele. Mas ele vai levando essas coisas para as pessoas para formar um quadro e poder manipular. Ele é um manipulador. E ele vai manipulando, sempre buscando tirar uma vantagem. Que ele sempre se saia bem em tudo. Quinto, falsidade. Jezabel era falsa. Quando o indivíduo recebe um reconhecimento inicial, porque ele busca reconhecimento, e quando ele recebe um reconhecimento inicial, ele responde com falsa humildade. Ele só representa, parece que essa pessoa é humilde, mas não tem humildade. Humildade não está ali dentro. Humildade é só uma falsidade, é uma máscara. Ah, tudo bem. Ah, não é tanto assim, tal. Não, aquilo é falso, não tem humildade naquilo. Porém, essa atitude de uma falsa humildade, ela não dura muito tempo. Logo ali na frente, essa pessoa ela põe, vamos dizer, as unhas de fora. Logo ali na frente, essa pessoa ela começa a mostrar realmente que não tem nada de humildade, que o que ela quer é reconhecimento, é manipular as coisas para pisar em cima. E ai daquele que não concordar com essa pessoa. Sexto, justifica tudo. Tem justificativa para tudo. Quando confrontado essa pessoa, quando for confrontada, quando alguém, vamos dizer, no linguajar nosso, chamar para briga, vamos ver isso mais a fundo. O indivíduo já se coloca na defensiva. Ele justifica as suas ações porque as pessoas estão olhando e dizendo, não dá para acreditar que uma pessoa que se diz ser uma pessoa de Deus tem esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento, esse tipo de palavra, esse tipo de conduta, não dá para acreditar nisso. E olha a justificativa: eu estou obedecendo a Deus. Foi Deus que me disse para fazer assim. E quando ele diz que é Deus, o que você vai dizer? Daí você vai continuar contendendo e questionando quando ele diz que é Deus que mandou? Aí é claro que ele já está manipulando as coisas, usando de falsidade, vendo ameaça para todo canto, para todo lado. Então muitas atitudes, muitas ações, ele passa a justificar dizendo que é Deus, recebeu de Deus. É
É só o espírito de Jezabel agindo ali. Sétimo, a palavra dessa pessoa é o ponto final. Não adianta ninguém querer dizer mais nada, que a palavra dessa pessoa é a última palavra no assunto, e acabou. Muitas vezes esse indivíduo, ele alega ter grandes revelações espirituais. A sua opinião pessoal é a última, é o ponto final. Ele sempre é o principal, é o gás da Coca, o gás da Coca-Cola. É ele, é a última bolacha do pacote. Ao redor não tem mais ninguém, tem que ser, é ele, é a pessoa. Tudo gira em torno dele. A ideia do outro, não, é a dele, é a melhor maneira. Ele sempre vai levando as coisas, fazendo que ele mesmo precisa se sentir superior. Isso faz bem a ele. Aquilo lhe satisfaz, quando ele vê que ele consegue olhar para os demais de cima para baixo. E o irmão Brana diz numa mensagem que a maneira de subir é descendo. Jesus, ele deixou o seu trono de glória, olha o que Deus deixou, para vir aqui se fazer como um de nós. E ele veio para servir, não para ser servido. Ele fez o lava-pés como um sinal de humildade. E ele diz: não é o Senhor maior do que o enviado, e o enviado maior que o seu Senhor. Não, todos estamos no mesmo nível. Nessa manhã aqui, você é meu irmão, minha irmã, eu sou teu irmão. Todos estamos no mesmo nível. E acima de nós nessa manhã só tem um, o Espírito Santo, o nosso guia, o nosso condutor. Mas para essa pessoa, faz bem para ele dar ordem, dizer: você vai, você fica, você senta, você levanta. Mas, veja bem, eu acho que está errado. Não. Quem manda aqui? Se ele é pastor, diz: eu sou pastor, obedeça ao vosso pastor. Palavra final, ponto final. Mas está errado. Deus me mandou fazer assim, estou obedecendo a Deus. E aí? Vamos para o oitavo. Ele vindo andando dessa maneira, agora ele precisa de algo. O oitavo, fazer discípulos. Com motivos impuros. E o significado de Jezabel é um deles, impuro. Com motivos impuros, o indivíduo busca se aproximar de outros para procurar fazer discípulos para ele, que compartilhem com a sua ideia. E ele precisa, para ele se manter bem, ele precisa constantemente da afirmação de pessoas, de discípulos, que pessoas digam: sim, exatamente, é isso mesmo. E isso faz bem para ele, porque ele vê que está dando certo, que ele está indo bem. Agora, quando ele olha, ele já tem um seguidor ali, já tem outro ali, outro acolá, já tem discípulos compartilhando da sua ideia. 9.
O nono. Essa pessoa não deve satisfação para ninguém. Vai prestar satisfação para quem? Tem coisas que ele faz em particular, num canto ali isolado, para não ter que prestar conta a ninguém, porque ele não deve satisfação a ninguém. Ele é autossuficiente. É ele vezes ele, igual a ele, somente ele e só dá ele. E se ele for um pregador, suas pregações não podem ser questionadas. Não pode questionar, porque veio do púlpito. Porém, há ideias particulares que vêm do púlpito. Há interpretações da palavra dessa mensagem que vêm do púlpito. Há pessoas que deslocam, homens que deslocam a escritura no púlpito. Homens que aplicam mal, mas vêm do púlpito. Porém, para essa pessoa que tem esse espírito, você não pode questionar. Aqui está a Bíblia e aqui está a mensagem. Você vai se atrever a questionar Deus? Está saindo isso do púlpito. Vamos dizer, isso veio quentinho agora? Não. Tem que fechar de Gênesis a Apocalipse. E não pode ser meio parágrafo de uma mensagem, tem que ser a mensagem. Tem que ser 100% o que diz as fitas, o que diz a mensagem, o que o profeta disse. Então isso se pode questionar quando está fora da palavra. Mas tendo esse espírito aqui, é inquestionável. Bem, o 10º. Apresenta doutrinas. Ansioso por conseguir um controle, ter um domínio, ele reúne pessoas e procura ensiná-las. Embora a princípio o ensino possa até ser correto ou pareça correto, mas em algum determinado ponto ele apresenta no meio disso doutrinas que não possuem fundamentos na palavra de Deus, não possuem base, fundamento na mensagem. É parte da palavra, é parte da mensagem. Mas o homem é um pregador, não tem muito reconhecimento. Ele cria uma ideia, ele busca uma revelação, ou vamos dizer, uma revelação da revelação, o que nós não cremos em revelação da revelação. Então ele cria um ponto, cria uma ideia, e ele começa a pregar, a divulgar isso, e agora pessoas começam a rodear a ele. E agora começam a elogiar e a elevar. Olha a ideia, olha só. Eu não tinha visto dessa maneira ainda. Eu não tinha ouvido isso. E agora ele passa a fazer discípulos, seguidores que vão o elevando, o elogiando. E agora, o que ele passa para esses que rodeiam é isso. Se vem um membro de uma outra igreja e ele vê que não concorda com a sua ideia, com a sua revelação, com a sua doutrina, olha o espírito que está por trás disso. Teu pastor é cego. Teu pastor não tem revelação. Teu pastor não tem visão da mensagem. Teu pastor não entende da Bíblia, não entende da palavra. Um grande teólogo chegou para o irmão Brana, no final de um culto, e ele disse: irmão Brana, o senhor deveria voltar a estudar.
tem escola que dá aula para adultos e tal, porque o irmão Brana justificou porque ele não pôde seguir os estudos, era pobre, levava uma vida difícil. E ele disse: irmão Brana, você troca muito as palavras, teu vocabulário é muito pobre. E essa noite o senhor falou púlpito. E o irmão Brana disse: como que é? É púlpito. E como que eu falei? Púlpito. E como é? Púlpito. Faz muita diferença? Ele disse: irmão Brana, teria que melhorar essa gramática. E eu vejo, irmão Brana, que o senhor não conhece muito bem a sua Bíblia. Ele disse: olha, tudo que o senhor está dizendo é verdade, eu não pude estudar e tal, mas isso não é desculpa, pode estudar agora. Tudo bem, mas pode que eu não conheço muito bem a minha Bíblia e tal, eu me atrapalho, eu tenho dificuldade e tal, mas tem uma coisa, eu conheço muito bem o autor dessa palavra. Eu conheço e tenho intimidade com o autor dessa palavra. E é isso que é o importante. Um vem com a sabedoria e um vem com a fé na palavra, com a revelação da palavra. Então vamos seguindo aqui. 11º. Essa pessoa vai buscar credibilidade. Ele vai fazer de tudo para que as pessoas creiam na palavra dele, creiam na sua conduta, creiam na sua postura, creiam nas suas ideias, e ele vai fazer de tudo para ter uma credibilidade em meio aos demais, para que o nome dele seja mencionado. Uma pessoa, um dia, era necessário nomear alguém para fazer algo, assumir um posto ali. E entre muitos que estavam ali, teve um senhor que ele disse: bem, eu queria dizer a todos vocês aqui que é necessário, precisa-se de colocar essa liderança, estabelecer aqui, mas eu não vejo ninguém, e olhou para, não vejo ninguém aqui mais indicado, melhor do que eu para esse posto. Eu acho que eu não teria alguém mais capacitada que eu. Que humildade, né? Que humildade. Enganando os outros, falando de uma maneira sutil, falando aquilo que as pessoas até gostam de ouvir, ele busca, acima de tudo, conseguir uma credibilidade. Ele até mesmo prega meias verdades, ele vai trazer coisas, fatos poucos conhecidos, como se fossem revelações divinas, torcendo seus pronunciamentos anteriores, aquilo que ele vinha falando, ele vinha pregando, ele veio colocando tanto enxerto, tanta coisa, foi deixando as coisas belas, bem floridas, mas sempre ele tem que vir torcendo alguma coisa, para ser um atrativo às pessoas que ouvem, se assentam e ouvem e dizem: nossa, que sabedoria, que revelação. O homem sabe mesmo. Mas ele veio deixando a coisa tão bonita, que ele vai vir torcendo coisas que ele mesmo havia dito, havia pregado, e vai parecer para as pessoas que aquilo se cumpriu na íntegra, tudo que ele disse, tudo que ele veio pregando exatamente era. Mas quando você começar a rastrear aquilo pela Bíblia e pela mensagem, você vê que está tudo torcido e não é aquilo. Não é exatamente aquilo. Mas ele está em busca de credibilidade, ele quer ter crédito em meio aos demais. 12º.
O que uma pessoa dessa pode transmitir para alguém que está sob essa influência? Vocês que estão anotando, segura um pouquinho, já vou dizer o que é essa 12ª. Se o homem subir na plataforma para pregar, e esse homem, ele é guiado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, quando ele está pregando para a audiência, o que é que esse pregador está transmitindo para a audiência? O Espírito Santo. Se o homem sobe à plataforma e ele tem nele um espírito de adultério, o que é que ele está levando para a igreja? E um homem que ele tem nele, o que está regendo ele, e ele tem esse espírito impuro, um espírito de Jezabel nele, o que é que ele pode levar para as pessoas? Então, 12ª, ele transmite maldição para as pessoas. Embora a imposição de mãos seja um ato bíblico, ela tenha um princípio bíblico, impor as mãos sobre alguém é bíblico, é ou não é? Me ajudem. A imposição de mãos é bíblico ou não é? É. E com essa imposição de mãos, de acordo com Marcos 16, o que é que Jesus disse? Colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, não é assim? E quando um homem, uma pessoa, tendo esse espírito nela, impor as mãos sobre alguém, o que ele pode transmitir? Embora a imposição de mãos seja bíblico, esse indivíduo, ele gosta de compartilhar um nível mais elevado no espírito. Ele vai querer derrubar as paredes que prendem as pessoas. Ele vai dizer, vamos formar uma fila, ou isso ou aquilo, e eu vou impor as minhas mãos, e as paredes serão derrubadas, as portas serão abertas, porque aquilo é bíblico, impor as mãos. No entanto, o seu toque de mãos transmite maldição, porque aquilo está nele. Em vez de ser uma bênção santa, vamos dizer, para as pessoas, o que ele transmite mediante o seu toque é um espírito maligno. Ele vai orar, claro que ele pode até orar, oramos e repreendemos, mas o que é que está lá dentro dele? Como eu posso dar para você uma coisa que eu não tenho? Como você pode dar para alguém uma coisa que você não tem aquilo? E uma coisa é, esses sinais seguirão aos que crerem, e em meu nome, mas esse crer é crer no quê? É crer em Jesus Cristo. E os discípulos, eles pregavam a palavra, ensinavam a palavra, e os sinais seguiam o ensino da palavra. Mas eles eram cheios do Espírito Santo. Então, uma pessoa que está cheia de adultério, que tem carregada desse espírito maligno, é claro que vai orar e não vai acontecer nada. Só vai piorar as coisas, pode só transmitir aquilo que está nele mesmo para a pessoa, em vez de transmitir uma bênção, pode transmitir uma maldição para a vida da pessoa. Décimo terceiro, essa pessoa sempre vai parecer com uma grande autoestima.
mas ele é orgulhoso, ele é mascarado. Então, 13ª é orgulhoso, pessoa orgulhosa, mascarando uma autoestima deficiente com orgulho espiritual. Ele deseja ser visto, essa pessoa deseja ser visto como a pessoa mais espiritual da igreja ou da onde estiver. Ele é o mais espiritual, ele é o que tem mais revelação, ele é o mais importante. Essa pessoa pode ser a primeira a chorar, pode ser a primeira a clamar, afirmando estar recebendo uma carga de Deus na sua vida. No entanto, lá dentro, não é diferente dos fariseus, que queriam que suas boas ações fossem vistas e suas virtudes conhecidas pelos homens. Uma máscara. Chegamos aqui na 14ª ou a 14. Depois de tudo isso, dentro dessa pessoa, querendo ter um domínio na direita, na esquerda, atrás, adiante, se colocando como a última bolacha do pacote, só dá ele, não tem para ninguém. Como pode ser a vida familiar de uma pessoa dessa? Então, 14ª, a última. Vida familiar turbulenta. O que ele é lá fora, reflete agora dentro de casa. Aquela tamanha falsidade. Lamentavelmente, a vida familiar desse indivíduo é turbulenta. Agora, ele pode ser solteiro ou também pode ser casado. Quando é casado, o seu cônjuge geralmente é espiritualmente um tanto fraco. Às vezes ele não é convertido ou um miserável. E esse indivíduo, ele tem a tendência de dominar tudo e todos dentro de casa. Ele tem um domínio que às vezes ele pode olhar para a esposa dele e dizer: cala a boca que eu te meto o braço, te faço engolir uns 2 dentes. É essa a maneira. Por quê? Eu que mando aqui, ninguém manda em mim, não devo satisfação a ninguém. Eu sou o chefe desse lar. Fecha essa boca antes que eu te feche. É assim que é a vida familiar. É um carinho de esposo e esposa. Um carinho com uma lixa, né? Acariciando com uma lixa da grossa. Por quê? Porque ele tem domínio lá fora e ele tem esse domínio, não tem aquela conversa, não tem aquela harmonia. Bem, das 14 que iríamos falar, já falamos de todos, rapidamente, mas já estou indo para o final aqui. Jezabel não consegue ter amizade com ninguém que ela não possa manipular ou dominar, não consegue se relacionar. Se aproxima, faz uma certa amizade, começa ali um relacionamento, mas se não se dobrar para a sua ideia, para a sua maneira, não consegue seguir um relacionamento adiante. Esse espírito, ele pode atuar sobre o homem ou sobre a mulher. Nas mulheres, as mulheres elas são mais vulneráveis a esse espírito, porque quando manipulam, quando ele está, esse espírito, na mulher, ela manipula e controla, ela não precisa usar de força física.
Esse espírito, ele energiza as mulheres que são inseguras, vãs, ciumentas, dominadoras, que têm um desejo de controlar. O alvo principal desse poder, ou esse principado, é controlar e, se for preciso, usar até a paixão sexual como uma arma para conseguir manipular e controlar. O espírito de Jezabel é encontrado geralmente nas posições de influência, de liderança, para conquistar a confiança das pessoas, para poder influenciá-las, ter influência. Na igreja, as pessoas que obedecem a esse espírito, olha, as pessoas que obedecem esse espírito, elas têm uma vontade muito forte nelas, de religiosidade, e algumas têm talento. Essa pessoa se apresenta prestativo ou prestativa para serviços especiais, alguma coisa que precisa fazer, mas a sua motivação lá dentro é controlar, é ter um controle de alguma coisa, porque isso foi passado para ele. Pode até ser a esposa do pastor, em algum caso, a mulher vamos dizer, do presidente disso, daquilo outro, pode ser a esposa, sim, porque esse espírito pode estar sobre homem, sobre mulher. Pode ser então qualquer líder cuja motivação lá dentro é se aparecer e ter controle e influenciar as pessoas. Se as pessoas sob a influência desse espírito não pode ser um líder, ele procura ganhar a confiança dos líderes ao redor, a tal ponto que eles irão confidenciar fraquezas e até pecados para ele, que ele usará contra eles mesmo depois para dominá-los. Esse espírito vai longe, hein? Não consegue daqui, ele vem por aqui. Não consegue de uma maneira, ele vem por outra. Que espírito terrível. Que coisa. Quando essa pessoa apresenta-se servil, prestativa, é só para ganhar um lugar de influência e controle. Agora ela pode controlar. E essa pessoa passa a odiar, como Jezabel, que se dizia a mais importante, ela se dizia profetisa, ela odiava e perseguia os profetas daquele dia. Essa pessoa hoje odeia verdadeiros pregadores, porque eles passarão a condenar o pecado e a condenar esse espírito. Um verdadeiro pregador, ele vai estar constantemente dizendo: está errado, não é certo, não é Bíblia, não é mensagem, você está fora do teu lugar. Isso não é de Deus, isso é do diabo. Aí isso ofende. Aí essa pessoa passa, não é não querer companheirismo, não, ela odeia. Mas Jezabel tinha uma aparência também. Quanta coisa tinha essa Jezabel, né? Entre tanta coisa que ela tinha, tinha também uma maneira de manter uma aparência que as pessoas olhavam e não podiam dizer que ela era aquilo que ela era. E hoje uma pessoa que está sob essa influência, ela mantém uma aparência que as pessoas olham e dizem: não dá para acreditar. Alguém me disse que ela é assim, mas eu olho e eu não consigo ver. Sabe que aparência Jezabel tinha? Ela teve 3 filhos com Acabe. E ela se portava como uma verdadeira mãe e uma verdadeira dona de casa. Ela mantinha bem a sua aparência. As pessoas, alguém podia olhar e dizer: Jezabel é uma verdadeira dona de casa, mãe de 3 filhos.
olha, ali está um bom exemplo. Bom exemplo, e o que estava lá dentro? O homem olha o exterior, Deus olha o interior, Ele sonda os rins, o coração, Ele sabe o que está lá dentro. A influência de Jezabel foi avalizada pelo rei Acabe. E Jezabel cresceu a níveis incontroláveis. Uma pessoa hoje sob essa influência, ele vai indo, que chega a um ponto incontrolável. Você não tem ideia do que essa pessoa é capaz de fazer. A ponto que Acabe olhou para o lado, perto de onde ele morava, ele viu uma vinha muito bonita, e era de outro homem, Nabote. Ele olhou para aquilo era uma vinha bonita, encheu seus olhos, ele foi até ali, falou com Nabote. Ele falou: essa tua vinha está perto de onde eu moro, está por perto aqui, das minhas terras, então, vamos fazer o seguinte, eu te dou uma vinha melhor que essa, em outro lugar, e você deixa essa para mim. Ou então, se você não quer ficar com uma minha melhor que a tua, qual é o preço? Eu te compro, eu te pago. Nabote olhou e disse: de jeito nenhum, eu não vou vender, passar para ti a herança dos meus pais, isso é herança dos meus pais, não farei isso. Ele baixou a cabeça, voltou triste, aborrecido, entrou em casa e era burrento, não quis nem comer. Tem alguém aqui nessa manhã que quando fica burrento, bravo, não quer comer? A Bíblia diz, ele entrou dentro de casa, foi se deitar, virou para um canto e ficou lá, com a cara que parecia um repolho. Cara de repolho. Na hora de comer, não quero comer. Não estou com fome. Aí Jezabel foi lá. Amorzinho querido do meu coração, o que aconteceu? Eu queria comprar a vinha ali, o homem não me vende, não quer uma melhor, não tem negociação, e eu quero aquela vinha. Ela disse: meu benzinho, amorzinho, tesouro, coraçãozinho da mamãe, levanta, vai comer, você é o rei, não fique burrento, deixa para mim que eu dou jeito, a vinha vai ser tua, deixa comigo, vai, coma, se alegre. O que ela fez? Ela chamou homens importantes ali, escreveu cartas para levar entre o povo, e ali dizia assim: vai ter um jejum, vai ser determinado o jejum, isso, aquilo e aquilo. Era a ordem dela para chamar 2 filhos de Belial, colocar na frente desse povo, chamar Nabote, o dono daquela vinha, e colocar mais à frente, na frente de todo o povo, e ali tinha 2 testemunhas de Belial para dizer que ele blasfemou, mas não blasfemou contra Jezabel, não blasfemou contra o rei Acabe. Olha onde vai esse espírito. Era para dizer que ele blasfemou e tinha testemunha que blasfemou contra Deus. Mas o que isso tem a ver nessa circunstância, se ali tem um espírito imundo, impuro de Jezabel, perseguindo aqueles que adoravam a Deus? Por que agora é uma afronta, é uma ofensa, porque alguém blasfemou contra Deus? Porque agora ela tinha a atenção daqueles também que adoravam a Deus. O homem blasfemou, o homem feriu, o homem fez isso, o homem fez aquilo, contra Deus não poderia fazer. Agora quer dizer que então o leque foi mais longe, trouxe todos agora. E a ordem é: apedreja até a morte.
quando voltaram, fizeram exatamente, olha os níveis incontroláveis. É morte. Você não tem ideia do que esse espírito é capaz. Quando eles voltam agora, chamam Jezabel, contam como foi. Ela entrou no quarto, falou: reizinho querido do meu coração, pode levantar e comer. Vou fazer uma sopinha, vou fazer um peixe frito do jeito que você gosta. Põe um sorriso nesse rosto, homem, se alegre, a vinha já é tua, o dono dela que não quis negócio já está morto, é teu, vá lá e pegue. De que maneira? Níveis incontroláveis, superando-se, se impondo sobre os próprios rabinos e sacerdotes, submetendo eles às suas ordens. Jezabel cresceu politicamente e ordenava sobre o clero sacerdotal, obrigando os próprios sacerdotes israelenses a cultuar Baal. Não, vocês têm que adorar dessa maneira, a minha maneira, porque a minha visão, a minha ideia, a minha revelação é a correta, vocês têm que vir para essa maneira. Amém. Só encerrando aqui agora, lendo o que o irmão Brana diz. Mensagem: o mensageiro do entardecer, parágrafo 141. Porém, eu estou tratando de dizer que quando a mensagem começa a sair sobre eles, eles não te querem. Você é louco, você é fanático, você deveria ter vivido há 50 anos atrás. Você é antiquado. Oh, você pode pensar isso? Eu não teria um pastor como você, eu não queria ter um pastor como esse. Esse é o seu pastor de todos os modos. Jezabel nunca admitiu que Elias era seu pastor. Jezabel não admitiu, mas seguramente Elias era pastor de Jezabel, certamente que era. Ele foi enviado, um exemplo, um mensageiro à nação de Israel. E hoje o precioso Espírito Santo e a palavra de Deus é um mensageiro à igreja para endireitá-los e retorná-los à palavra. Nós temos falado disso, porém, você não vê a ninguém mover-se? Oh, veja, nós temos essas coisas todas enredadas hoje. Você pode falar, não adianta. O espírito de Jezabel leva pessoas a gastar o dinheiro como Jezabel gastava um dinheiro que poderia estar dando comida para aqueles verdadeiros profetas. Na época da perseguição, quando Acabe e Jezabel perseguiam eles, um homem chamado Obadias, que temia a Deus, mas que servia ao rei Acabe, escondido de Acabe, na época da fome dos 3 anos e meio, ele pegou 100 deles e distribuiu 50 numa cova, 50 em outra cova, e escondido levava pão e água. Enquanto que Jezabel pegava do dinheiro ali, disponível, e gastava com 850 profetas. 450 de Baal e 400 da rainha Zera. Tenho lido por aí, mensagem somente uma vez mais, 87, parágrafo. Tenho lido por aí onde são gastos, cada ano, 100 milhões de dólares em produtos cosméticos Max Factor, para os lábios e outras coisas, enquanto alguns missionários estão morrendo de fome no campo, e vocês dizem, somos a igreja? Isso me envergonha. Temos todo esse luxo e essas grandes coisas o que está fazendo você? E isso mostra que vocês têm tomado sobre si o espírito da vazia Jezabel. Um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto. 270. Vamos nos pôr em pé? É uma oração do irmão Brana encerrando o culto.
e nós vamos encerrar com essa oração. Feche os teus olhos. Deus, abençoa nossas mulheres. Ó Deus, eu oro que tu as permitas lavar seus rostos, aquelas que não lavaram, tirar essa maquiagem de Jezabel delas, e que elas tenham a audácia de cristã, o Espírito de Deus sobre elas o suficiente para saber que elas não deveriam usar aquelas roupas imundas que elas usam, deixar seus cabelos crescerem como damas, pois está escrito na Bíblia: preciosa aos olhos do Senhor é essa pequena rama que escapar de toda essa sujeira que está surgindo nos últimos dias. Seja gloriosa aos olhos de Deus, como o profeta tem predito isso. Deus conceda isso. O que devemos fazer, como devemos agir nesse dia, como devemos nos comportar como filhos e filhas do Rei. Devemos nos vestir, agir, viver, falar, testemunhar como filhos e filhas de Deus. Embora sejamos estrangeiros e estamos em uma terra estranha, no meio de um mundo moribundo, mas ainda somos filhos e filhas do Rei. Jeová Deus, devemos concordar com a sua palavra, devemos dizer amém, amém para o seu Espírito, devemos nos unir como irmãos e irmãs e nos conduzir como filhos e filhas do Rei. Algo falou ao meu coração agora e disse: não temas, pregador, eles serão um nesses dias, eles crerão. Pode ser que necessite de perseguição e coisas para fazer nos ajuntar, mas Deus vai conduzir a sua igreja junto, livre desses espíritos impuros, imundos, espírito de Jezabel. Tão certo quanto estou nesse púlpito, um povo unido sob um que é Cristo, Cristo será a cabeça. Cristo, nenhuma denominação será a cabeça, Cristo será a cabeça de todo crente. Aleluias! Pai Celestial, nessa manhã nós vemos, ó Pai, sobre esse espírito astuto, impuro, imundo, manipulador, atraente, controlador. Ajuda-nos, ó Pai, tem misericórdia de nós e não nos deixa estar sob essa influência, Pai. Ó Deus, e alguém que porventura tem alguma dessas características, Pai, ó Deus, nessa manhã nós desmascaramos, esse espírito foi desmascarado nessa manhã, Senhor, e nós o repreendemos e o expulsamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, se alguém estiver ouvindo, ó Pai, essa gravação, esse DVD ou pela internet, que a tua bênção seja sobre essa pessoa. Ó grande Deus, aos que estão reunidos nesse momento, ó Pai, vendo, ó Pai, através de um vídeo, ó grande Deus, que esse espírito seja, ó Pai, desmascarado, ó Pai, excomungado. Nós o repreendemos, o expulsamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, que possamos ser um povo livre para te servir, um povo livre para te adorar. Ó grande Deus, nós nos rendemos a ti e pedimos que a única influência sobre nós seja o Espírito Santo. Nós pedimos, nós te agradecemos, te louvamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a cada um. Saúde a cada um, aperte a mão e diga: Deus abençoe. E à tarde estaremos de volta. O pregador da noite será o Espírito Santo, através do pastor Socorro. Um bom dia a todos.